A paz do Senhor Jesus, quero aqui estar deixando uma palavra para o seu coração, que fica em Efésios 6, a partir do verso 10, do 10 ao 18. Eu quero estar gravando esse vídeo com primeira e segunda parte, talvez uma terceira parte, que é um ensino a respeito das armaduras de Deus. A gente vive em dias em que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque sem essas armaduras nós vamos perecer mediante as batalhas. Então eu quero estar dando início e lendo Efésios 6, versículo 10, 11, 12 e 13. As outras partes, até o 18, eu estarei gravando em outra oportunidade, estarei postando, o vídeo no decorrer da semana. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e estar acompanhando, porque eu creio que esta palavra vai ser de muita utilidade para a sua vida. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É uma palavra que Paulo traz, e quando eu descobri a importância dessa palavra, eu comecei a vivenciar ela na prática. Então, eu quero trazer algo para vocês de algo que Deus ministrou no meu coração e que eu apliquei. E tenho aplicado dia após dia e tem dado certo. Então, ele começa dizendo aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Anterior a esse versículo, ele vai dar instruções para os filhos a respeito dos pais e dos pais a respeito dos filhos. E aí ele vai dizer, no demais, irmãos meus, ou seja, nas outras coisas, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, glória a Deus. E é algo de suma importância na minha e na sua vida, estar fortalecido no Senhor e na força do poder dele. Aleluia, glória a Deus. E como que eu vou me fortalecer no Senhor? Me alimentando da palavra, me alimentando daquilo que vem do Senhor, me alimentando da Bíblia. Aleluia. Eu preciso ter essa rotina de me firmar na palavra, de criar raiz, uma base. A minha base é a Bíblia. E quando eu tenho esse relacionamento, essa conduta, mediante a palavra, eu estou buscando me fortalecer no Senhor e na força do poder dele, porque o Senhor ele é poderoso. Então nós precisamos estar fortalecidos nele, na força do poder dele. Que é isso? Crendo, porque ele é poderoso. Mediante a palavra eu descubro quem é Deus. E com isso eu me fortaleço dia após dia nele. Então, não existe outra saída a não ser me fortalecer, nos fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Glória a Deus. Versículo 11, ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, se revestir de toda a armadura de Deus. Não é de uma, não é de duas, não é de algumas. É de toda a armadura de Deus. Para que eu vou me revestir de toda a armadura de Deus? Para que eu venha estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que é astutas? Armadilhas, emboscadas. O inimigo ele é astuto, ele arma armadilhas, emboscadas. Então, a finalidade, a importância de nós estar revestido com a armadura de Deus é para não cair nas armadilhas de Satanás. É para não cair nas emboscadas. Mas é para nos deixar firme, para a gente ficar firme mediante a isso. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer no 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Irmão, irmã, a minha luta, a sua luta não é contra o homem e contra a mulher, não é contra a carne e o sangue, mas é contra quem?
principados e potestades. O que é principados? É um território governado por um príncipe. Então a nossa luta é contra principados. Existem territórios no mundo espiritual que são dominados por príncipe das trevas, pelo inimigo. E isso é muito sério. E potestades, o que é potestades? Ele é um domínio, um poder sobre alguma coisa, que tem uma potência, que tem uma força. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É contra territórios que Satanás tem tido domínio no mundo espiritual. Existem pessoas que ela é atingida em uma área, às vezes em área de vícios. Não importa qual seja, existem pessoas que têm vários vícios, ou tem pessoas que têm um vício, onde é difícil dela deixar. E nós precisamos ter essa certeza, uma vez que nossa luta não é contra carne nem sangue, é espiritual, nós precisamos ter essa certeza que existem pessoas que têm as suas vidas aprisionadas por Satanás. Inimigos que têm sobre a vida daquela pessoa um território marcado. São inimigos territoriais que estão ali, às vezes, impedindo aquela pessoa de avançar, ou de ser próspera, ou de ser liberta de vícios. E com isso, como é que eu vou vencer? Primeiro eu preciso me revestir das armaduras de Deus. Eu preciso ter uma firmeza na palavra. Ao decorrer desse estudo você vai ver, as armaduras de Deus são 6 armaduras. Que é ele, cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias, que vai dizer sobre a preparação do Evangelho da Paz, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É ele, escudo, capacete, espada, que a espada é a palavra do Senhor. Então, ao longo desse estudo, você vai entender melhor a respeito de cada item da armadura de Deus. E nós precisamos nos revestir. Quando existe alguém que a gente ama tanto, ou até mesmo para ir para fora, fazer a obra de missão, de libertação, para quem tem chamado de libertação, precisa entender isso, que a gente não pode sair para guerrear de qualquer jeito, nós não podemos guerrear de qualquer maneira. Um soldado, quando ele vai para uma luta, para uma guerra, ele não vai despreparado. Ele não vai ali somente com o seu escudo. Não. Ele tem um preparo. Ele cinge os seus lombos ali, né? Coloca um cinto que segura aquela armadura. Um soldado no tempo da Bíblia, ele era todo bem equipado, ele ia para a batalha preparado, então ele colocava o seu cinto, ele colocava a couraça para proteger os seus órgãos, ele colocava uma sandália resistente, ele colocava um capacete para proteger a sua cabeça. Então ele não ia para a batalha com uma armadura, com um item e deixava outro. Não, ele ia preparado, bem equipado. Ele não ia para a batalha sem espada. Ele estava todo preparado. Mas como é que ele ia vencer a batalha? Estando só ali com as suas armaduras, ele não iria conseguir vencer. Ele precisava do quê? De uma espada para guerrear, para atacar o inimigo, para derrotar o adversário. Então, conosco hoje não é diferente. O que muda é que na nossa luta não é contra a carne e o sangue, que vai dizer, mas é contra principados e potestades. É contra inimigos que têm domínio, que governa, que tem uma força sobre determinada área, sobre determinada situação. Então nós precisamos compreender esta mensagem que Paulo está querendo nos dizer. Aleluia! E quando nós compreender isso e começar a colocar em prática na nossa vida e nos revestir da armadura de Deus, nós vamos ter êxito nas nossas batalhas. Nós vamos conseguir vencer. Aleluia! Glória a Deus!
E aqui vai dizer no versículo 12 ainda, na parte B, né? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é hostes? São soldados armados, inimigo ou adversário. Então aqui ele deixa claro, frisa sempre contra quem é a nossa luta, contra quem nós temos que guerrear. Então isso fica claro para nós. Então é muito importante todo cristão, no meu entendimento, na minha visão, diante de situações que eu passei, precisei e preciso lutar, todo cristão deve ter essa base. Isso aqui é um manual para nós guerrear. Às vezes a gente acha que é só jejum e só oração, mas precisamos ter um preparo de Bíblia, de conhecer a grandeza do nosso Deus e aquilo que Ele pode fazer. Aleluia! Glória a Deus! Por que eu estou dizendo isso? Ao longo desse estudo você vai entender sobre a função de cada item, sobre a função de cada item da armadura de Deus. Você vai compreender. Cada um tem uma função. Então, por isso que você vai ver que é importante nós estarmos revestidos. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aqui a gente vê que não é algumas. Não, tomai só o capacete. Não, é toda a armadura de Deus. É toda. Por quê? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Esse havendo feito tudo, o inimigo contra-atacando, lançando os dardos, porque ele lança dardos para nos atingir. Então, ele havendo feito tudo e eu estando revestida com a armadura de Deus, eu vou vencer, eu vou ficar firme, eu não vou cair nas armadilhas dele, não vou ser atingida com os dardos dele. Não. Por quê? Porque eu estou com as armaduras do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, é algo, irmãos, que eu já queria estar gravando esse vídeo tem dias. Isso seria um dos primeiros vídeos que eu gravaria, mas assim, eu procuro andar segundo a direção do Senhor. E eu ia gravar esse vídeo, o Senhor me deu outro tema, colocou outra coisa no meu coração e eu fui na direção do Senhor, naquilo que Ele queria falar ao coração de cada um, ao meu coração. E agora chegou a oportunidade de estar fazendo esse vídeo, né? Eu vou dizer que é uma série, vai ser uma série pequena, mas que terá uma importância muito grande, né? Para a sua vida e na vida dos seus. Se eu te perguntar hoje qual tem sido a sua batalha, às vezes seja em uma área ou duas áreas, mas nós sempre vamos ter alguma batalha que estamos enfrentando. Até que Jesus volte, a gente vai estar em constante guerra. Nós não podemos abaixar a guarda, nós não podemos abaixar a cabeça, mas nós temos que guerrear. E guerrear espiritualmente. Porque se eu começar a olhar com a minha visão, olhar com os olhos da carne, eu vou perder a batalha. Porque não é contra a carne nem o sangue. Não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã. Não é contra o homem ou a mulher que eu estou lutando, que você está lutando. Mas é contra principados e potestades. Que você possa trazer uma caneta, um lápis, um caderno, para você estar anotando aquilo que o Senhor falar no seu coração, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. Porque o meu intuito é que você venha vencer as batalhas. Rapidinho, algo que eu vou dizer que eu passei por isso quando eu comecei a entender essa palavra, vai fazer 2 anos. Que o Senhor trouxe essa palavra no meu coração e eu coloquei em prática e vi o poder que tinha. E ali, eu me revestindo todos os dias e veio uma palavra contrária. Veio um dardo do inimigo para me flechar, para me atingir e me fazer perecer, me fazer entristecer e desistir. E uma pessoa chegou em mim e falou assim: você viu o que fizeram, o que aconteceu? E aquilo ia totalmente contrário ao cenário em que eu estava acreditando.
E naquele momento eu quis me entristecer, mas eu lembrei que bem naquele dia eu tinha lido esta palavra e guardei, porque eu estava estudando o escudo da fé. E na hora eu lembrei da palavra do Senhor que me garantia a vitória. Pois eu estava chamando à existência aquilo que ainda não existia. Eu estava plantando e declarando no reino de Deus, declarando Bíblia, e eu me lembrei da palavra. E aí eu usei o quê? A fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, como eu estava ouvindo da palavra do Senhor, na hora eu usei o escudo da fé. E falei, opa, não vou deixar, não vou reter essas informações, porque eu creio no Deus que eu estou servindo. E Ele é poderoso para mudar o cenário e a condição. E aí foi uma experiência. Então, o Senhor, Ele é poderoso. E nós começamos a contemplar milagres e maravilhas quando nós dizemos, eis-me aqui. Eu quero viver o que a Bíblia diz. Eu quero fazer prova e ver se é verdadeiro tudo isso. E eu te garanto que se você fizer isso, você vai ver o Senhor agindo dentro da sua casa, na sua vida, no seu trabalho, independente da situação. Deus é poderoso para entrar e fazer. Então, creia. Guarde essa primeira parte desse ensinamento no seu coração. E lembre-se, se você quer vencer batalhas, precisa estar revestido, revestida com toda a armadura de Deus. Porque sem a armadura do Senhor, nós perecemos. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa e a sua família.